Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TcharajuCast. E hoje a gente está com o pessoal do Oeste. Uma coisa muito louca que eu tinha feito, quer dizer, até hoje não tinha feito. Pô, e aí, vamos para um podcast? Ah, mas como assim, então? Hoje, pessoal, a gente está com um podcast um pouco diferente, o pessoal do Oeste. E aí, cara, e vi o case deles e fiquei pensando assim, pô, esses caras merecem estar aqui contando uma história aqui no litoral de Santa Catarina, contar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, assim, como assim apareceram, estavam na rua caminhando e não, vem cá. Não, foi um evento que a gente se encontrou hoje de manhã no Beni, certo? Não vai sair, às vezes o pessoal, ele é um programa gravado, vai sair daqui a alguns dias ainda, mas só para o pessoal estar entendendo um pouquinho. Eu vou pedir para cada um se apresentar, podemos começar? Vamos lá. Então, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E a gente acabou se encontrando, né, nessa vinda aí por um evento do BNI. Mas falando um pouquinho, meu nome é Jungles Weger, sou CEO da IoPoint, uma startup aí que tem um pouco mais de 5 anos. Lançamos um produto de ponto eletrônico por reconhecimento facial, temos uma telefonia móvel por assinatura, então com cobertura nacional. E também temos aí uma rede de franquias com 26 franquias hoje no Brasil. Então temos clientes em todos os estados do Brasil e trabalhando aí cada vez ter mais pessoas aí dentro do time da IoPoint. Não. Perfeito, então me chamo Patrick, sou sócio do Jungles na IoPoint, também tenho hoje uma empresa de consultoria de marketing e também uma produtora, somos xará nesse sentido. Inclusive a nossa troca de conversa começou com isso, né, trocando figurinhas, como a gente consegue exponenciar nosso trabalho, mostrar. Então hoje a gente tem um trabalho muito focado na parte de consultoria para as empresas, trabalhamos mais na área de construção civil e indústrias, que a gente consegue entregar um trabalho muito melhor, mais assertivo e com muito mais resultado para as empresas. E basicamente é isso, viemos aí através do BNI fazer negócios, conhecer novas pessoas, se conectar, e é isso. Show de bola. Bom, eu me chamo Thiago, eu sou diretor da SOS, Saúde e Segurança no Trabalho. Nós somos uma consultoria focada em gestão de saúde e segurança, então dar resultado de verdade para as empresas, além de cumprir a legislação, né? Nós estamos no mercado há cerca de 10 anos, atendemos todo o grande oeste de Santa Catarina, hoje atendendo mais de 1.000 CNPJs ativos, onde o nosso foco também acaba sendo a indústria, né? Onde a gente tem um maior número de trabalhadores e a gente consegue gerar resultado. Aí, show de bola. Todo mundo apresentado, deu para entender mais ou menos o time de peso que a gente tá aqui, né? E assim, por que não? Vamos fazer um podcast e conversar um pouquinho sobre isso. E aí, às vezes, a gente fica nessa. E uma das coisas que eu gostei, e aí foi aí que surgiu o convite, e por que eu tô falando assim, né? Qual que é o objetivo disso? Muitas vezes o pessoal, por a gente ser xará de profissão, né, e geralmente o pessoal, não troca figurinha, aí tu chegou e foi aí que, pra tu ver o vínculo, e aí tu chegou assim, não, lá na minha empresa eu faço assim, pra ter recorrência, assim, assado, pô, foi ali e abriu bem de boa, sabe, assim, sabe, não esconder o jogo, foi ali, não, aqui a gente funciona assim, eu disse, opa, foi aí que chamou a atenção, tipo, claro que vocês lá do OS chamou a atenção, mas foi aí e disse assim, tá entregando, querido, então vem cá também, vou te chamar pra cá. Mas pra tu ver, e é isso que o Beni faz, né? Vamos falar um pouquinho, vamos falar de empreendedorismo, e depois vamos falar de Beni. Conta um pouquinho sobre o que é empreender aqui no Brasil, né? E aí vocês têm uma startup, né? E seja uma caminhada em cima disso, como é feito? Fica à vontade, quem quiser responder. Vamos lá. Né? Aquela pergunta de 1 milhão, né? Acho que empreender no Brasil, primeiro é você ser inconformado com alguma realidade, tá? Acho que 80% dos empreendedores no Brasil, a gente até pode pegar esse número dentro do Sebrae, que são empreendedores, geralmente eles empreendem por necessidade. Então a gente acaba se tornando empreendedor por necessidade, que foi o meu caso quando eu fiz a minha primeira empresa. Então eu queria atuar num segmento onde eu não via um trabalho específico lá na minha cidade e eu acabei empreendendo por necessidade. E aí nesse momento a gente começa a fazer e desenvolver soluções para o mercado para atender uma demanda que muitas vezes não existia ali naquela comunidade, naquela região, ou com aquele valor
agregado na mão de obra que conseguisse atender a demanda. E aí começa vários desafios. Por quê? Porque aí você tem que começar a entender de contabilidade, gestão de pessoas, gestão financeira, entender do produto, porque geralmente tu começa entendendo do produto, né? E aí muitas vezes tu acaba largando o produto para voltar para as outras e acaba não cuidando mais do produto. Então, e a gente conversava também, nós temos, é um livro que eu estou escrevendo, porque como nós ficamos em São Miguel do Oeste, né? Nós ficamos a 700 quilômetros aqui do litoral. Para nós empreender é muito mais difícil. Por quê? Porque nós estamos longe para compartilhar, para entender das novas tecnologias, das novas necessidades do mercado. Então, se torna muito mais difícil. E aí, com o livro, o podcast que nós temos também, lá que eu estou gravando e que nós gravamos, né, Patrick? Uhum. Que é chamado de Startup do Interior. É como você empreender na área de tecnologia longe dos grandes centros. Quando a informação ela demora muito para chegar. Então a gente começa a trabalhar e olhar esse mercado, né? A nova economia, esse mercado de startup, onde tu começa a ver um mercado onde já não é um mercado mais só de compra e venda do produto, tu já começa a falar de equity, tu já começa a falar de gestão, tu já começa a falar de multimercados, mercados futuros, valuation. Então tu começa a ver um novo mundo que uma empresa pequenininha de 1 ou 2 pessoas ali já começa a jogar nesse novo cenário. E só para agregar e para vocês terem uma noção, tá? O Tiaraju falou do Oeste, nós somos do extremo Oeste. Então a gente fica a 638 quilômetros mais ou menos de Florianópolis, quase divisa com a Argentina. Onde começa o estado, né? Onde começa o estado. Isso, importante falar isso. Então a gente tem um grande centro que é Chapecó, só que mesmo Chapecó ele é distante de São Miguel do Oeste, é 100 quilômetros. Então a gente tinha o dever, digamos assim, de começar a mexer bastante com a parte de tecnologia lá em São Miguel do Oeste e região. Então, quando a gente começou a movimentação, e aí vem o Startup do Interior, a gente começou a fazer o Sebrae olhar para aquela região, trazer investimento, começar a levar informação, porque a informação não chegava até lá. Nós temos a ACAT em Florianópolis, né? E aí vinha até uma ACAT em Chapecó, que é o Deatec ACAT, e a informação parava lá. Então, todo o resto daquelas cidades que tem ali, meio que ficavam, de certa forma, esquecidas nessa parte de tecnologia. Porque a gente é muito forte no setor do agro, muito forte no setor de indústria, a gente tem indústrias muito fortes, né? Nós temos cooperativas muito fortes lá, nasceu o Cicobi lá, a Aurora nasceu perto da região também, tem a Sadia, a Sadia já pega mais ali pra parte de... Sadia, Perdigão, Aurora, que são setores do agro muito fortes, empresas, indústrias muito fortes. Só que tecnologia não. Então, como que a gente começava a movimentar tudo isso na nossa região? Levar os SWs, os hackathons, começar a mostrar que tem pessoas muito boas lá na parte de tecnologia. Então, esse foi o principal, que começou ali nessa parte realmente de estar levando essa distância e mostrar que era possível. Porque a gente conseguiu a parte de investimento, a gente levou a metodologia de franquias para lá, que a gente acabou depois formatando uma parte comercial da IoPoint que foi para franquias, então a gente conseguiu trazer para lá. Hoje, inclusive, o Thiago é diretor do CTOSC, que é nosso centro de tecnologia lá, né? Presidente. Então, isso foi muito bacana, todo o movimento que foi feito, assim. Quero pegar o gancho aqui e quero que o Thiago compartilhe com nós. A nossa região, e quando a gente fala em empreender, a nossa região ela é muito forte no cooperativismo e no associativismo. Então, até pela nossa colonização, né? Colonização europeia, alemã, então dos italianos, austríacos, alemães, romenos. Então a gente tem uma colonização muito forte, também, muito parecida, né, com a região norte do estado, mas o cooperativismo e o associativismo lá é muito forte. Então lá nós somos o berço da Aurora, nós somos que compõem, a Aurora é uma cooperativa central, então como tem mais de 17 cooperativas primárias que compõem a Aurora, nós somos o berço da Cicobi, São Miguel, Sistema Cicobi, né, que nasceu lá. Então nós temos a Cicobi São Miguel, que cidades fica... próximas, né? Cidades próximas. Então a nossa região ela é muito forte por esse lado. E aí quando a gente começou a olhar para a tecnologia, não adiantava nós se desenvolvermos quanto IoPoint em tecnologia, empreender na tecnologia. A gente precisava levar isso para mais locais. E aí eu, quanto presidente do CTOSC, a gente começou um planejamento de execução. Então para se credenciar na rede catarinense dos centros de inovações,
ao qual o Thiago hoje é o nosso presidente, né, Thiago? Então Exato. compartilha com nós aí como é que foi a nossa história do centro lá. Eu acho que tem muito disso de nós fazermos o nosso ecossistema da nossa forma e fazer de fato acontecer, né? Não esperar. Eu acho que essa distância muitas vezes, por mais que ela nos prejudique ou em algum momento dificulte, mas também nos tira da zona de conforto e faz com que a gente fala, né, do povo aguerrido, de fato de buscar ou de fazer as oportunidades acontecer, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava desenvolver nós próprios, o nosso espaço, o nosso ambiente para empreender, para inovar, né, para melhorar. Foi que a gente foi trabalhando ano a ano e foi entendendo e descobrindo os nossos potenciais de fato lá. Então, quando a gente traz eventos de inovação, traz conteúdo, as pessoas começam a entender que elas podem mais e que não precisam necessariamente estar num grande centro para que aquilo esteja próximo delas, né? Tá, legal, gostei da história de vocês, concordo, e aí vamos um pouquinho mais a fundo, eu sou, né, eu e o Lucas lá em Estédio Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, tem a mesma dificuldade de vocês, de chegar a nossa cidade lá, mais próximo da Argentina também do que, né, do que a capital ali. Até a língua espanhola é muito mais próxima nossa do que, né, do que essa. Só que e aí vem também essa dificuldade por estar longe da capital, né? A nossa capital ali é no litoral de Santa Catarina, vocês estão extremamente longe. Tem a internet, com certeza tem, mas e aí tem os diferenciais, até que a gente conversou um pouquinho, de tá entendendo a região de vocês, né, para estar chegando muito próximo disso, e aí a gente fica se perguntando assim, o que deu certo aqui no litoral vai dar certo lá no oeste, né, e vice-versa. Então cada um tem um pouquinho de diferença de um para o outro, e como vocês se adaptaram questão disso. Por que eu estou perguntando isso? Porque quem assiste mais o público, se são empreendedores e estão lá na batalha. E aí já vão mudar dentro de vocês. Podia chegar e falar assim, vamos lá, vamos se juntar, galera, para a capital, vão para São José, que tem um polo muito forte de inovação, mas não, ficaram no oeste lá mesmo, não, vem aqui, vamos fazer. E questão dessa mentalidade, e é isso que eu tiro o chapéu para vocês, de ter essa mentalidade e dizer, vamos ficar aqui. Quem quer falar? Acho que tem a ver, eu acho que a gente vai ser repetitivo em falar do associativismo e cooperativismo, né? Mas o fato de a gente ter isso na veia, de entender que junto a gente é mais forte, de que a gente consegue se fortalecer, eu acredito que tem muito a ver com isso, né? E aí foi com os resultados que a gente foi colhendo, né? O BNI agora vem com isso também, a gente vai falar da gente, né? Mais ou menos a questão do BNI, né? O BNI a gente fundou, somos membros em Chapecó. Nós começamos em junho do ano passado esse movimento, então até então não existia BNI lá na nossa região. Então eu sou muito do pensamento seguinte: se uma região ela é desenvolvida, ela não é desenvolvida porque aquela região é próspera, é porque teve pessoas lá que desenvolveram aquela região para ela se tornar próspera. Alguém precisa acreditar, né? Alguém precisa acreditar nisso, e eu acho que nós temos esse pensamento na nossa região, que nós se tornamos uma região muito próspera porque mudou essa consciência nossa. Se nós olharmos, fizer um cenário, voltarmos na história, 1980, Santa Catarina era o patinho feio do sul, do Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Nós éramos o estado mais pobre. Perfeito. É só olhar os índices, olhar os históricos, nós não tínhamos desenvolvimento, nós não tínhamos BR, nós não tínhamos nada, certo? O extremo oeste dentro de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, era uma terra esquecida. Há 60 anos atrás, 70 anos atrás, São Miguel do Oeste não existia, era mato. Então, aquele solo lá foi preparado por pessoas que lutaram. A Cicobi, ela nasce de agricultores que precisavam financiar onde não existia bancos. Não conseguiam chegar até o banco sozinho, né? Tinha que e buscar de alguma maneira. Então,
Outra situação muito forte na nossa região é as universidades comunitárias. Não sei se tu conhece esse termo, universidade comunitária. Nós temos universidade federal, universidade privada, e universidade estadual e universidade comunitária. Certo? A universidade comunitária o Estado, ele não ia para o oeste de Santa Catarina, e aí os municípios, os munícipes, as pessoas do município, fizeram uma associação, uma fundação, e formaram uma universidade. Que é a UNOESC, que é a UNO Chapecó. Nós temos outras universidades comunitárias, mas essas duas são as mais fortes. Que foi modelo para a universidade comunitária hoje que existe no mundo afora. Então tudo isso começou no oeste de Santa Catarina. Então por que nós acreditamos no oeste de Santa Catarina, começando e levando essa ferramenta, essa metodologia do BNI para lá? E fazendo, lançando o maior grupo já lançado das Américas do BNI em menos de 2 meses, em menos de 3 meses, né? E não é uma coisa bem legal que tu falou, não é para enaltecer o Oeste, até porque a maioria das metodologias a gente vem buscar e leva para lá. A mesma coisa que aconteceu na parte da tecnologia antes do BNI foi o quê? Saber que a gente tinha um auxílio do Sebrae, que para nós foi muito importante na época para desenvolver a parte de esse ecossistema. Então o que a gente fez? A gente veio buscar. E aí a gente teve aquela coisa do empreendedor que tu pediu antes, a gente vendeu uma ideia e um sonho também. Acho que foi muito essa pegada, porque a gente vinha aqui, a gente fazia um movimento, falava com os diretores, falava assim, viu, tu tem que ir lá. Lá vai ter um costelão te esperando, mas tu vai lá, vamos fazer um costelão de chão, tu vai gostar, tu vai ver a pessoa. E eles iam pra lá e falavam assim, cara, aqui dá pra fazer acontecer. E aí, trazendo tudo isso, aí eles botavam, não, pode botar o investimento lá, vamos começar a levar a educação nesse sentido pra lá, e por aí em diante. Mas foi com essa busca, da mesma maneira do BNI, com a busca de trazer o pessoal que já fazia acontecer aqui. E nunca deixar de acreditar, E nunca deixar de acreditar. E aí, quando o pessoal ia pra lá, tava vendido o sonho. Então, acho que o empreendedor, ele também vende um sonho. Seja para equipe, seja para... E eu acho que se não fosse essas pessoas que antecederam nós, né, até por idade, ser mais velhas, nós de repente não estaríamos lá. Por quê? Porque nós teríamos feito o êxodo. E hoje a nossa região ela é muito próspera. O Brasil cresce 3%, Santa Catarina cresce 6%, o oeste de Santa Catarina cresce 9%. Esses são os números. Se o Brasil crescer 9%, nós crescemos 3 vezes o que o Brasil cresce. Por quê? Porque nós fizemos a nossa base. Essas pessoas que vieram lá plantaram um nível do empreendedorismo. E o empreendedor não é só tu abrir um CNPJ. Você pode ser um intraempreendedor. Tu pode estar dentro de uma empresa lá e fazer acontecer. Que é o que a gente trabalha muito forte com as associações comerciais, né, Thiago? Perfeito. Tá. Então, vamos pegar alguns pontos que vocês dão baita de alguns insights, tá? Primeiro, cara, vamos ficar no local e vamos fazer acontecer. Vamos ver quem, né? Esse é o primeiro. Vamos ver quem tá junto comigo. Ah, você é gremista, é colorado aí? Não, gremista. É forte também. 80% da população são gremistas. Gremista. Conversa, né? Conversa aí, não. Aí, mas quem esse tá um podcast para outro assunto, né? É um assunto para outro podcast. Mas é legal essa conversa, e eu gosto disso, assim, é descontraído e é real, e por mais que seja do Grêmio, do outro do Inter, cara, mas tem união porque tem objetivo. E quando fala de vender ideia, tá falando o quê, cara? Que tu não faz o sonho, ou tu só sonha sozinho. Não, cara, pra fazer acontecer, o pessoal tem que fazer, tu tem que comprar. Tu tem, entre aspas, né, vender a ideia e o pessoal vai ter que comprar essa ideia. Senão não sai, cara. Com certeza. Não sai, por mais que tenha, né, vamos lá, vamos fazer e faz puxar. E aí traz o BNI, né, e que é um case de sucesso que tá... Cara, eu vou correr atrás para sair esse podcast antes da inauguração. Vocês, para chegar e para mostrar no corre. Mas a ideia é fazer o quê, cara? Vem... explica um pouquinho como é que foi esse do BNI para estar trazendo e para ser esse case que vocês estão em quantos membros lá? 107 membros hoje. 107 membros. E a gente sabe, para quem conhece um pouquinho do BNI, quanto maior o número de pessoas,
mais Negócio negócio vai gerar, mais a cadeira é mais rentável e assim vai. E aí uma das coisas que, cara, que é impressionante, eu nunca fui para São Miguel do Oeste e aí vocês falaram... ainda não, mas eu vou, já tem um costelão lá te esperando. eu quero esse costelão lá. Lá a gente compra com carne e costelão. Show de bola. Aí fica se perguntando o seguinte, assim, pô, qual que é o número de habitantes da cidade? Boa. 45 mil habitantes. 45, né? E fechou. Cara, quando vocês falaram isso, eu fiquei assim, que tapa na cara nosso, entendeu? E a gente tem 120 mil habitantes ali em Balneário, aqui em Camboriú 90 mil, agora mas é próximo a isso, pô, cara. E aí chega assim, como é que os caras conseguem tudo isso e a gente tá aí, né? Claro que a gente tem aqui vários membros, né? São 15 benis aqui da nossa região, mas chega assim e dá como é que os caras conseguem lá e a gente não? Sabe que, tipo assim, vamos puxar a régua. A regional, a gente brincava com a Fernanda hoje, né? E até vamos deixar registrado aqui que se nós passar os números de membros da Free, né? Da A gente leva a Fernanda pra lá. A gente leva a Fernanda pro Oeste. Trabalhar né? mais próximo. Então, hoje a Free ela tá com 549 membros, né? E nós já vamos estar com Mais de 150. mais de 150 membros lá, então até... Com 2 equipes. Com 2 equipes. Então a nossa média de equipe é muito alta lá, né? Então, enquanto a Free está com 36,9 membros aqui, nós vamos estar em 2 equipes, vamos estar de média lá 75, 80 membros, né? Então, de média. Mas é porque nós temos 2 equipes, né? Sim. Mas então, mesmo assim, 2 equipes, cara, é número pra... Cara, eu não acreditei. Assim, mas é isso mesmo. Quando a gente fala disso, do BNI, talvez não, tenho certeza que mais uma vez a gente viu uma oportunidade de aperfeiçoar o que a gente já fazia lá e o que a gente costuma dizer lá. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a maneira de fazer negócio em todo o oeste de Santa Catarina. Assim como o Beni faz isso, onde ele está, né? Mas aí foi onde a gente entendeu isso e falou, olha, vamos fazer isso para os nossos negócios, que a gente foi para Chapecó, foi buscar isso. A gente faz 120 km toda quarta-feira, levanta 4 horas da manhã, saímos de São Miguel do Oeste, fizemos 120 km para ir na reunião. Fizemos atividades do dia. Fizemos negócio lá, sim. E voltamos. Aproveita a agenda, né? Isso. Mas aí, de novo, acho que o Beni tem muito essa questão da meritocracia, então se entendeu que São Miguel tinha potencial e ainda nós mais do que ninguém, né? O Lucas falou, olha, a gente consegue sim lançar, mas 100 membros fica um pouco difícil, né? Não foi bem assim, né? Mas tudo bem, deu uma amenizada bastante. Mas, enfim, mais uma vez a gente acreditou, o Lucas ficou... Quando eu lancei a ideia dos 100 membros, que fique registrado também no podcast. Vai aproveitar. Aproveitar para deixar tudo registrado. Tava eu, o Pedro, o Marcelo e o Lucas no carro, a esposa do Pedro. E eu falei, eu tinha feito um treinamento com o Antônio Afonso, né? De Portugal, ali em Florianópolis. E voltando, falei pro Antônio Afonso que nós íamos fazer um lançamento, mas não falei para ele números. E no carro eu falei pro Lucas que tinha a possibilidade de nós fazer uma equipe, a maior equipe que já foi lançada. A maior equipe já lançada das Américas foi Curitiba com 100 membros. E eles demoraram 1 ano para fazer isso. Nós vamos fazer em menos de 3 meses. Nós vamos fazer em menos de 3 meses, maior que deles. Pois mas é esse aí que, entendeu, cara? Que o cara cai o chapéu. Mas aí que tá. Nós, voltando àquela história, lá atrás, 1980, uma região um pouco desenvolvida, empreendedores que plantaram a sementinha e que isso aqui é uma colheita do que eles plantaram lá atrás, certo? Nós olhando a metodologia do BNI, o que a gente entendeu? E eu acho que isso é uma virada de chave de repente até aqui para Free, tá? Cara, o BNI muda o jogo que as empresas fazem negócio. Você mesmo falou, né? 40% do faturamento a mais por causa da metodologia. Quantos meses? 7 meses. Então, assim, é muito fácil hoje. Nós estamos num grupo de 100 pessoas lá. Então, se tu quer fazer negócio com alguém, se não tiver no BNI... Eu vou bem sincero. Eu cortava o cabelo em outro lugar. Fazia barba em outro lugar. Já tem que trocar o lugar de lavar o carro agora. Eu convidei o meu cabeleireiro.
o meu barbeiro. Ele não foi. A oportunidade tá ali, nem todo mundo pega. É o que a gente Foi diz, a né? Mari, a Mari Beni- foi lá e fez candidatura, estilo leão, e eu tive que trocar o meu corte de cabelo. Sabe, tipo, não quer dizer que eu tenho que trocar só porque ela é membro, mas porque teve tanta entrega que eles estão fazendo, Seria trazendo injusto. convidados, se empenhando, ajudando a organizar. Ela ganhou a minha confiança, que é o que é que eu não tenho. Agora, o cara que lavava o carro da empresa, né? A frota da empresa lá. Não entrou. Foi convidado. Não entrou. Entrou um outro. E, Cara, e- se ele começar a entregar, eu vou ter que trocar. e fica um detalhe, né? Uma das coisas do BNI também é você ter a capacidade de entregar. Então a gente não tá falando assim, o BNI não é pra todo mundo, pra gente conversa. Às vezes realmente tu quer ficar daquele tamanho e tu não quer expandir. Mas a maioria das pessoas sim, ela quer ter uma força comercial ainda mais forte. Porque o BNI, ele vem ser um braço comercial da tua empresa, né? Então tu vai ter esse crescimento automático. E então faz parte do jogo. Às vezes realmente vai ter gente que vai falar assim, eu vou dar um exemplo, mecânicos. Cara, é difícil tu ver mecânico no BNI. Por quê? Porque mal e mal conseguem atender o que eles já têm. É muita mão de obra que eles estão precisando e eles não conseguem atingir. Então, às vezes, não é o local deles lá. E tá tudo certo. Mas tem que entender o negócio. Agora, tem gente que poderia estar lá e não quer. Então, a oportunidade ela foi dada. E, claro, que a gente vai priorizar fazer negócios com quem também tá fazendo negócios com a gente. Então, o BNI, ele traz muito disso, né? E, realmente, a meritocracia, ela precede, né? Ela fica em cima. Porque, realmente, pô, o cara tá entregando resultado. Ele tá mandando clientes pra mim. A gente tá fazendo negócio. Não tem como não enaltecer essa E pessoa. daí tu fica até Envergonhado. Tu fica até com Sem vergonha, jeito, mas né? é verdade. Negou. Tipo, quando o pessoal chega lá, quando o pessoal chega assim, pô, cara, assim, ó, o cara me manda referência toda semana. Sabe? Também você faz uma analogia com outro cara que também te atende, né? Será que o cara tá me ajudando, né? Cara, e daí bem essa, mas já aconteceu no Beni ali, o cara me mandando referência toda semana. Cara, depois da quinta referência, eu parei de fazer o que eu tava fazendo aqui no estúdio. Eu disse, cara, vou ter que conseguir uns 2, 3 clientes, cara. E daí, cara, eu comecei a ligar pro cara. Sério, tu não tá precisando. É sério, é verdade? Porque, pô, entendeu? E é isso, assim, ó. Mas eu acho que é exatamente esse insight que foi que a gente entendeu, que entende que isso muda o jogo, muda a maneira de fazer negócio. E aí, quando a gente olha para um número e a gente exponencializa isso para 100 membros, para 100 pessoas, 100 empresários, seguramente toda semana se reunindo, fazendo negócio, a gente vai mudar a maneira. E aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Jung falou lá atrás. Hoje, talvez, onde a gente está, empreende da maneira que a gente empreende, porque alguém entendeu que tinha que ter autorresponsabilidade ou responsabilidade social de mudar a maneira lá. E o que a gente está fazendo, seguramente, pro futuro, também vai refletir. Então, o que a gente está fazendo hoje também vai refletir lá na frente, né? Todos nós, e a maioria das pessoas que estão lá, já passaram por alguma entidade. JCI, Lions, Léo, Associação Comercial, ainda tem uns que estamos, né? E o que acontece? Se faz muito negócios lá, mas o viés é muito mais você só entregar. Entrega para a associação, faz crescer, traz oportunidades para os membros, para os associados. Então a gente está sempre olhando para o outro. O BNI, ele tem isso de você ter que entregar, só que a diferença é que tu tá indo lá pra fazer negócio e mostrar a tua empresa, específico. Então, eu gosto muito de falar que eu acho que uma coisa mais legal que tem do BNI, eu acho que é quanto intencional a gente é no que tá fazendo, né? Acho que é muito bacana, não é por nada que tá acontecendo. Voltando a falar do tema, né, empreendedorismo. A gente percebeu, nós estamos com uma base boa, com empresários prontos para fazer negócio. E eu falo isso, eu estou como vice-presidente executivo da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, aqui em Santa Catarina. E eu falo isso muito nas minhas falas. O empresário, fazer negócio no mundo, ele não é difícil. Basta você acertar o produto e o local, tá? O Brasil hoje, ele é um país, ele é o país. Muito se fala no Brasil como um país do futuro. Mas eu vejo que Santa Catarina é o estado do presente, dentro de um país do futuro. Por quê? Porque Santa Catarina, de leste a oeste, de norte a sul, o empresário ele está pronto para fazer negócio com o mundo.
ele entendeu que a região dele é muito pequena. Então a gente tem Tem uma até- limitação tem geográfica. uma limitação geográfica. A gente estava num evento que o Patrick ajudou a organizar aqui quinta-feira, né, lá em São Miguel do Oeste, com a Associação Comercial e a Fiesc, onde teve o presidente da Fiesc, estava Da Aurora. o presidente CEO da Aurora, CEO da VEG. o CEO de inovação da VEG, né? E aí nós estávamos debatendo esses números lá. Naquele momento, o Santa Catarina, nós temos 1% do território do país, 3% da população do país. E nós temos uma contribuição no PIB de 4,6% do PIB do país. Então, olha, um estado pequeno, uma população pequena em relação à população do país, mas que corresponde a 4,6% do PIB. Então, se nós fosse pegar a proporcionalidade, nós teríamos que ter 1%, 1%, 1%. Então, para tu ver que o empresário de Santa Catarina, ele entrega muito mais do que a média dos empresários no Brasil. E detalhe, né? Ele é bem horizontal a cadeia de serviços, né? Entrega no agro, entrega na tecnologia, na indústria. Ele é bem horizontal. Então a gente consegue ver que é muito interessante esse dado, né? E a base nossa foi muito preparada. Então hoje o BNI ela é uma ferramenta para o empresário que entende o jogo. Eu conversava agora com o diretor ali de Penha, para ele trazer. Eu gostaria que ele trouxesse um novo membro só para o grupo dele. Eu passei o nome para ele. Porque eu quero fazer negócio com aquele empresário de Penha. Então, eu gostaria de fazer negócio hoje com o Beto Carreiro. E ele está lá. Ele pode usar toda a rede de contato dele para trazer o diretor de operações ou trazer um diretor comercial do Beto Carreiro, ao qual eu tenho alguns membros lá que querem se conectar. E ele pode entregar para o cliente, o membro, né? Isso. Uma rede de contato muito grande a nível nacional, que são 16 mil membros, e 380 mil membros a nível mundial, sabendo jogar a ferramenta, entregando. E esse empresário, esse diretor, consequentemente, ele consegue entregar para o grupo. Por quê? Porque olha a demanda de compra que um Beto Carreiro tem. Então, se nós conseguir entender a metodologia como um todo e jogar como um time a nível estadual e nacional, a gente vai ver que os nossos resultados quanto empresa são muito maiores. Então, esse é o entendimento que a gente tem. Então, a base do empreendedorismo já veio, nós somos colheita dos primeiros empreendedores da nossa região. Santa Catarina, ela é um estado de excelência, mas o oeste de Santa Catarina está muito pronto para fazer negócio com qualquer lugar do país. E a gente quer o pessoal do litoral vá conhecer, porque isso até é um dado que eu teria que pesquisar. Quantos por cento da população de Santa Catarina conhece o oeste catarinense? Se nós fizermos essa pesquisa, eu tenho certeza que não vai dar 70% da população do litoral conhecer o oeste catarinense. Mas o oeste conhece o litoral. O oeste que a conhece gente o vem litoral. pras praias. No final de ano a gente sai tudo de lá e encontra todo mundo aqui na praia. Mas é bem essa. Show de bola. Vamos falar um pouquinho E aí, como eu disse para vocês, são empreendedores que estão ouvindo, né, que estão assistindo o TiarajuCast. E aí, se tem várias áreas. Não sei se tu pode também de chegar e falar assim, pô, e foi esse aqui que eu disse assim, pô, cara, esse cara vale. De chegar e dizer o seguinte, pô, o meu case de sucesso hoje eu tô fazendo, e aí tu fala, um dos grandes problemas em estúdio, quem tem estúdio, é o que gerar recorrência, né, e tudo mais, e aí tu chega lá e diz assim, não, eu faço assim para gerar recorrência, eu faço assinatura, Claro que já existe isso, e é uma das coisas que o pessoal acha que tem que pegar, que tem que inventar roda, que tem que fazer, não sei o que, cara, não pode compartilhar, né? Não, cara, não precisa inventar a roda. E antes eu achava também, quando eu comecei, eu era professor, e daí vim, né, tô 10 anos na estrada aí, mas vim para entender isso, poxa, cara, ali, tem esse processo aqui, tem um pop ali, como é que funciona, e gravando essas mentorias, tem um cara muito bom que eu gosto do Bertrand, que ele chega, e o Biagio, que é o pai dele,
que são baita nos consultores, que ele chega e diz assim, pô, as empresas mudam 20% de uma coisa para outra. E daí tinha lá um cara que trabalhava com fruta, outro trabalhava com água, e da Sarandi, e assim vai. Pô, mas a operação praticamente era a mesma, né? A questão dos problemas com funcionários, com RH, que eu vejo que é um pouco isso que vocês fazem também, né? Com esse trabalho. Vamos dar um pouquinho de insight, e aí eu vou pedir para ti, assim, para tá vendo, tá falando como é que funciona esse teu plano de assinatura, como é que é o teu dia a dia, e como é que tu coloca essa operação para rodar? Boa. Agora, falando um pouquinho da minha área, hoje nós temos basicamente dois escopos dentro da empresa. Nós temos a parte da consultoria, onde a gente consegue levar ações de marketing para as empresas, que às vezes até mesmo quando ela já tem equipe de marketing, mas elas estão um pouco, não sabem para onde ir, objetivo. E nós temos a parte da produtora, né? E aí qual que é o problema? No nível de produtora, tinha momentos que a gente vendia muito, e aí eu tinha que ter uma equipe grande e robusta para continuar mantendo a qualidade. Porque eu sou chatinho na qualidade, eu gosto de entregar um produto bem feito para as empresas. E aí o que acontece? A gente contrata, às vezes, pelo pico de produto que a gente tem, de produção. E só que daí quando cai as vendas, tu tem que manter aquela equipe, certo? E dentro de uma consultoria financeira que a gente começou a fazer na empresa, para a gente ter mais estratégias financeiras realmente, que era um pilar muito fraco na nossa empresa, será que se dê bons consultores, né? A gente definiu que nós tínhamos que ter mais alguns planos quanto produtora. Porque o marketing ele já trabalha geralmente uma recorrência de 6, 12 meses. Se fizer um trabalho muito bem feito para a empresa, tem empresas que estão quase 4, 5 anos comigo. Perfeito. Mas, quanto produtora, não. Produtora a gente tem várias empresas que têm a recorrência, tipo, 1, 2 trabalhos no ano. Por exemplo, uma Dielo, a gente fez um projeto retrasado para a Ambev. Estamos agora começando a montar um outro projeto também. Só que é pontual. Como que eu faço para ter recorrência nisso? Para poder ter uma previsibilidade de contratação, que é o que a gente já trabalha nas outras empresas. Mas como trazer isso para a produtora de vídeo? Então nós pegamos um projeto e trabalhamos vídeo por assinatura. Então a gente compilou de um jeito que para as empresas ficaria muito mais barato contratar gente. Nós perderíamos no início monetariamente, porque um projeto daqui a pouco que eu cobrava X vai cair. Então eu vou diminuir o faturamento. Só que eu sei que ela vai ficar por todo aquele tempo comigo. E aí eu consigo ter uma previsibilidade de equipe. Porque uma das coisas que a gente trouxe de insight nessa consultoria foi o quê? Mesmo a gente prestando serviço, ele tem que ser quase uma esteira de produção industrial. Tem que ter alguém para começa o produto, depois aí alguém ali lapida, fecha na embalagem e entrega para o cliente. Assim tu consegue ter previsibilidade. Coisa que a maioria das empresas de marketing às vezes acabam não olhando para isso. Mais para o produtor de vídeo, até se for ver. Então a gente começou a melhorar os produtos, a forma de entregar. E para ser bem sincero contigo, é uma coisa que a gente está fazendo não há tanto tempo, mas que está sendo bem estratégico para nós estamos mais tranquilos. E essa recorrência já feita com as empresas obriga ela a estar nos chamando durante determinado tempo, certo? E aí a gente consegue estar mostrando isso de maneira com marketing também, que são empresas muito boas, que a gente entrega. Fico muito feliz, meus clientes são sensacionais. E a gente consegue estar mostrando que a gente está lá e automaticamente está gerando mais vendas também. Então a gente trabalha mais tranquilo. O vendas, que eu hoje estou mais atuando no comercial, trabalha mais tranquilo. A gente pode dedicar um tempo para outros negócios, como por exemplo o BNI, que é um braço do comercial e toma tempo também. Um ótimo tempo, inclusive. Mas a gente começa a ser mais estratégico. Mas isso é bem o que já diz na Bíblia, né? Cerque-se de bons consultores. E foi isso que a gente começou a buscar num planejamento estratégico. Precisamos olhar melhor para o financeiro. Chamar uma consultoria, viu? É só vocês fazerem isso, metrificar melhor o tempo de vocês. Tu sabe que às vezes a gente vai para gravar uma coisa que é para ser 1 hora, a gente fica 4 horas no cliente gravando? Sim. Cara, tudo aquilo é tempo de serviço teu. E a gente não consegue cobrar aquelas 3 horas a mais que a gente fica. Então, como a gente consegue ser mais assertivo na cobrança? Então, só que isso aí é só fazendo para aprender. E isso a gente fica bem feliz. Show de bola. E porque o que é esses insights para o pessoal que está ouvindo, assim, ele pode levar para a empresa dele, né? Não precisa ser uma produtora. Claro que não replica, né? Isso, e aí, seja o plano de assinatura, e puxa, tem a bondade. Acho que a pressão de serviço por si só tem esse desafio muito grande quando tu fala falou do pico, né? Você tem um custo fixo, às vezes tu reduz, como tu falou, talvez margem, mas se tu manter o teu custo fixo pago, você vai ganhar ali na frente, né? A gente também é prestação de serviço. E aí nós temos sim uma
uma recorrência ali, mas uma das coisas que como tu falou de vendas, né, todo mundo quer vender mais, né, mas o que talvez muitas vezes erra é deixar de olhar para a base, né, olhar para a base do cliente. Quando a gente fala de custo de aquisição de cliente, é muito mais caro você buscar, o marketing que eu diga lá, fazer um inbound lá, ter que buscar o lead novo, do que você buscar quem já está dentro de casa, né, encontrar maneiras de vender mais vezes para esse mesmo cliente. E eu queria agradecer, tá, o Thiago. A gente hoje, quanto produtora, a gente é mais ou menos uma equipe de 12 pessoas. É pequeno, em comparação a muitas empresas, né? Sim. E a gente começou toda essa conversa fazendo um plano de cargos e salários. Tá? Depois a gente foi pra parte mais de realmente mexer nos números. Mas foi no plano de cargos e salários que a gente começou essa conversa. Pra quê? Pra saber como bonificar, como ter maiores estratégias pra gente estar conseguindo um volume maior de vendas e fazer a equipe entregar. Então a gente começou por isso, se eles chegarem a tantos % eu consigo bonificar. Isso é uma conversa que eu tive com o Thiago, e numa indicação dele a gente é muito feliz que a Andréia, que também é nossa consultora financeira. Isso é aquela situação que tu não mede do BNI, que é aquelas conversas intangíveis que passa, que tu não mede, mas que faz lá na ponta. Total. Muda o jogo. Muda o jogo, é aquela virada de chave que muda. E eu acho que o BNI, ele entrega uma coisa intangível, como a gente fala, que é esse ambiente seguro para se falar de negócio, para fazer negócio também. Ninguém tem vergonha de fazer negócio ali, mas esse ambiente seguro no sentido de que a metodologia te condiciona a trabalhar lado a lado com 2, 3, que possivelmente lá fora seriam concorrentes teus, ali dentro se tornam parceiros, e por vezes tu vai trocar experiências em outros âmbitos do negócio e que vão fazer total diferença, né? Que talvez, de fato, no mundo lá fora, a gente sabe como é um mercado cruel, muitas vezes, você não pode se mostrar ou parecer vulnerável, né, em algumas circunstâncias. E o BNI, nesse sentido, ele faz o movimento contrário, né? Ele te garante essa possibilidade. O Thiago, hoje, ele tem outra produtora que atende ele. Mas a gente tem um relacionamento tão legal que eu já tive outras indicações dessa produtora que foram demandas que eles não conseguiam atender. Esse é o relacionamento que eu acredito. Sabe? Então, mesma coisa, tem produtora, vamos trocar uma ideia, quanta coisa eu posso aprender contigo e aplicar lá, né? Então, o próprio podcast, olha que estrutura bacana que tu tem aqui, que a gente pode estar agregando o valor para os nossos clientes também. Então, isso é uma coisa bem bacana, e é a mesma coisa, a gente trabalha, sou cliente do Thiago também, sou cliente do Jungles também, e vice-versa. Então, a gente é bem feliz quanto isso. A gente já fazia negócio, inclusive, boa parte do BNI lá são já nossos clientes de alguma empresa. Mas a gente agora consegue também identificar a dor deles e também tá podendo potencializar eles lá. Uma coisa legal que é importante falar, eu acho que é um dos maiores insights que vamos dar para todo e qualquer empreendedor, seja um empreendedor que tem 70 anos de carreira empreendedora, tá lá no final, ou para aquele empreendedor que vai começar agora ou o mês que vem fazer, ou aquele empreendedor que tem 5, 10 anos que acha que está estabelecido no mercado. Não importa a tua ideia, tá? E uma bacia de ideia vale 10 centavos a bacia de ideia. O que vale a execução. Boa. Então... O TVC, né? Então, a ideia... Uma bacia de ideia não vale nada. Por quê? Porque ideia todo mundo tem. Certo? Vamos lá. Qual que é a tua capacidade de crescimento? Tu responde essa pergunta no BNI. Certo? Daqui um pouco tu tá aqui, tu tem uma produtora e tem um projeto grande e não consegue pegar. Tu vai precisar de mais gente, mais braço. Então, se tu tiver parceiros, produtores parceiros, tu pode chamar, que tu sabe que vai entregar com aquele trabalho de qualidade. E é vice-versa para todas as áreas. É isso aí. Quando você começa a pensar que o que vale é a execução e não a ideia, você muda o jogo. Por isso que o Patrick compartilhou contigo. Porque daí tu entra num sentimento de compartilhamento. E eu falo isso porque na nossa região isso é muito forte. E aí eu volto a falar. O cooperativismo, o associativismo. A gente tem muito isso forte. São duas bandeiras muito fortes nossas lá. Claro, e assim, a gente compartilha muito. Viu, eu quero falar, não é o ouro. No sentido que assim, todo mundo é assim. Tem muita gente que não fez sentido estar no grupo. Nem pra eles, nem pra nós ter eles lá. Porque até teve gente, pra ter uma noção, você sabe como funciona a parte do BNI, existe um valor pra gente estar lá dentro. Então as pessoas, teve gente que veio,
quero ver se vai dar certo. Não é a atitude de alguém do BNI que é proativo, que vai buscar fazer junto pra dar certo. Então fala assim, viu, deixa quieto. Brigadão, A gente tá já tudo se tornou- certo. A gente se tornou o valor porque não é o pensamento que a gente quer de uma pessoa lá dentro. Daqui a um pouco ela foi infeliz naquela frase, naquele momento, e tá tudo bem. Toca a vida e vamos seguir. Mas o compartilhamento é muito bom. A execução, para qualquer empreendedor, é execução. Vamos lá. Tem o Davis que está acompanhando nós aqui, que é o diretor de telecom e é sócio nosso lá. Nós lançamos um produto novo da empresa, que era a telefonia móvel. A telefonia móvel, cara, uma boa ideia, produto bom, pega no Brasil inteiro, faz portabilidade de qualquer número de outras operadoras, podemos atender tanto o CPF quanto o CNPJ. O produto não andava. Mas ele estava no campo das ideias. Eu precisava ter um pai da criança. Alguém que botava a mão na massa. Alguém que botasse a mão na massa e fizesse a execução. Porque era mais um produto na prateleira, né? Mas tinha que ter alguém pra falar assim, não, deixa pra mim que eu vou fazer isso aqui crescer. Então quando tu começa a falar assim, dinheiro não é tudo na vida. Claro, dinheiro não é tudo na vida. Eu posso chegar, eu tenho capital disponível e compro toda essa estrutura aqui para podcast. Vai rodar? Não vai. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Quem que vai executar esse material físico? Então a execução para o empreendedor vale muito mais. Quanto mais tu vai crescer, mais tu vai depender de pessoas para executar tuas funções. E aí tu começa a ter limitações, que é o que Santa Catarina vive hoje. Santa Catarina tem hoje tem crise de mão de obra. A gente vive o pleno emprego há muito tempo. Pleno né? emprego. Isso é uma coisa... E aí nós vivemos um pleno emprego e também vivemos barriga cheia. Não sei se já ouviu falar desse termo. Barriga cheia, o que é? Quando você não tá com fome. Qual que é o melhor tempero? O melhor tempero é a fome numa comida. Se tu tá com a barriga cheia, mas pode vir com um costelão, pode vir com uma picanha. Ela não vai ter o sabor, não vai ter aquele gosto. E hoje, Santa Catarina, a maioria das empresas já estão vivendo uma fase onde eles estão confortáveis com o faturamento, porque eles estão crescendo e cresceram. E para crescer mais, eles precisam de mão de obra. E a mão de obra não existe. Então, quando tu diz, Santa Catarina cresce muito, cresce, mas nós estamos em crise. Santa Catarina está em crise. Falta mão de obra para tudo que você quiser fazer. Falta. Então, se eu vou crescer, a não ser que você invista em tecnologia. Organização. Vamos usar o exemplo, Thiago. Acho que pode usar o exemplo do Meotti, que é um baita do empreendedor nosso, um empreendedor assim, que me ensinou muito e inspira muitos empreendedores lá. E ele acabou de abrir uma fábrica aqui em Itajaí, né? Ele tem uma planta hoje próximo nosso lá em Paraíso, onde ele emprega lá cerca de 400 pessoas. O processo produtivo é um pouco diferente de lá para cá, mas ele hoje colocou uma planta aqui em Itajaí que ele vai produzir 1,5 milhões de pães congelados por dia e ele vai precisar de 6 pessoas para operar. Já está em operação? Já está em operação, melhor dizendo, né? Hoje é considerada a fábrica mais moderna no mundo, né? Exatamente. De produção de pão. Que está aqui em Itajaí, feito por um empresário de São Miguel do Oeste. Ele tem a empresa de pães, tá? Pra quem quiser pesquisar. Já na UTC. E é um cara que foi no BNI, conheceu a metodologia, gostou muito da metodologia, apoiou, foi um grande apoiador nosso lá. Quando você começa a investir em inovação em produtos escaláveis, você tem que sair fora da mão de obra. Pra você conseguir ver outras alternativas, né? Isso aí. E aí eu acho que o BNI, de alguma maneira, também não deixa de ser, né? Quando a gente fala de ter a possibilidade de você fazer negócio global, regional, nacional, de novo, é uma ferramenta que te chancela aí a qualquer lugar onde tu quiser, através do BNI, né? Então, mais uma vez, acho que vem como uma ferramenta. Aí, show de bola, e passa a hora muito rápido, né? Meu Deus do céu, cara. Acho que eu vou gravar faz 5 minutos. A gente fala bastante também, né? Cara, e é legal. E por isso que eu gosto do podcast, quando vamos lá, vamos fazer.
cara, é conversar, entendeu? Trocar ideia. Eu gosto muito disso, dessa relação. Tem, né, e tem cada pessoa que estilo e tudo mais, cara. Mas eu sou apaixonado por pessoas, entender. Eu sou muito feliz com isso. Te convidar para vocês, os autores são vocês dois do livro. Não, É isso? só eu. Ah, Só eu. só ele, tá? Te convidar então para vir, quando vier pro litoral, vamos fazer um ao vivo. Não sei se será que ele se encarna? Eu acho que se encarna sim. Vamos fazer um ao vivo para Que nem se lá o pessoal do Oeste fala muito, né? Não se afrouxamos por pouca coisa. Então vamos fazer um ao vivo para tá divulgando teu livro. Eu quero abrir o Tiaraju Studio para vocês, tá? Sempre quando vem para cá. Vamos conversar, você pode estar, gostei bastante disso, que geralmente, o que acontece em alguns pontos, o pessoal fica meio, não, vou esconder um pouco o jogo, papapá, e é isso, Patrick, quando tu foi lá e disse assim, opa, entendeu, cara, tipo assim, pô, eu já vi que você é diferenciado, beleza, mas daí quando veio, tu é desses, né? Então vem cá. Tá? E eu sempre fico nessa mão, assim, ó, de, pô, tá entregando? Vem cá, e vamos lá. Tô muito feliz com o Beni mudou a minha vida. Então, e quando diz que mudou a minha vida, e depois de um ano que começa a ter lucro, né, no Beni, eu disse, pô, eu fiquei, eu era muito boca aberta, e eu admiro isso, cara, quando eu entrei no Beni eu fiquei pensando, cara, então eu vou investir esse dinheiro aqui, se eu tirar em um ano já tá bom. Cara, eu tirei isso no segundo mês, e aí diz, pô, cara, tem alguma coisa ali, daí não participar de coordenação nenhuma, diz, pô, eu não vou trabalhar pros outros, entendeu? Bem essa, né, e pra tu ver a mentalidade, cara, e aí depois, opa. E aí depois, quando eu fui entender o que é o Beni, então vem cá, Beni, né? Assim, vem cá, cara, e tô muito feliz com o Beni, eu acredito que vai muito longe, tá? Digo pra vocês, cara, vocês vão fazer história no Oeste, já estão fazendo, tá? Cuidar bastante do ego de vocês, tá? Cara, que vocês vão crescer um monte, cara, um monte mesmo. Cuidar o ego de vocês para não dizer, cara, coloca a metodologia, não, a metodologia é essa. É isso aí. E tu viu até um colega ali do meu lado, chegou, pô, isso aqui muda agora, não sei se lá no final ele disse assim, isso aqui agora, a partir de agora, dos membros, para não ficar correndo de um pro outro, né, tá visitando e caçando, entre aspas, serviço ali, né, prestação de serviço e tudo mais, aí o cara perguntou, quando que começa? Começa agora, não sei o que, sabe, mas de pegar a metodologia e vamos lá e assumir, tá? Vou lá visitar vocês, tá? Vamos... Costelão? Vamos tentar lá, vamos fazer costelão, vamos fazer... eu já conversei com o Lucas disso, mas foi quase uns 2 meses atrás, pra gente estar correndo lá também, fazer um bate-volta lá, vai lá, filma e traz pra cá. E acredito que a gente vai fazer mais negócios juntos sim, tá? Eu acredito aí que vai ser bem legal. Pedir então para fazer o pitch de vocês de 40 segundos, membros 100 pontos. Pode olhar para a câmera 1 e pode fazer o seu pitch. Perfeito, então me chamo Patrick Tarouco, hoje represento a Suite Comunica, uma consultoria de marketing. Nossos principais clientes hoje são no ramo da indústria de construção civil, onde a gente consegue entregar maior escala para eles, principalmente parte de vendas e na parte de tráfego pago. E é isso, fico muito feliz com o convite que está vindo aqui. Nós ficamos à disposição para quem precisar, quer fazer um diagnóstico de marketing para a empresa. Tô liberando aqui, tá? Gratuito esse diagnóstico aí pra gente conseguir pensar aí nos planos de ações para sua empresa. Legal, show. Primeira vez fazendo isso, tá? Teu podcast. Que bom, cara. Fiquei animado com a conversa. Vamos lá. Então vamos lá. Então meu nome é Jungles Veiga, sou CEO da YoPoint e nós desenvolvemos uma solução para reconhecimento facial para registro de pontos dos funcionários. No Brasil, falando um pouquinho, existe a CLT com 926 artigos. 128 artigos fala só sobre ponto nas empresas. E só que um desses artigos cria o sindicato dos funcionários. E nesse momento existem 10.350 sindicatos no Brasil que têm autonomia de criar leis sobre a CLT. E todo esse trabalho complexo da legislação brasileira para se fechar a folha de pagamento no final do mês
a IoPoint conseguiu desenvolver uma forma que a gente automatiza esse processo e consegue deixar o empresário de forma segura, integrado com a contabilidade, atendendo uma empresa que tenha 1 funcionário, 4 funcionários ou 10 mil funcionários. Então, nós democratizamos o processo da legislação brasileira em relação ao ponto. A gente traz transparência entre a empresa e o funcionário. Então, o nosso grande pilar e propósito, nós nos desafiamos a organizar o pilar mais importante do mundo, que é o tempo. Aí, show. Quase o timekeeper tá batendo assim. Alguém de vocês é o timekeeper lá? Não. A gente tem uma brincadeira, né? Pessoal, eu me chamo Thiago, então eu sou diretor da SOS, Segurança e Saúde no Trabalho. Nós somos uma consultoria especializada em gestão de saúde e segurança, ou seja, a gente vai muito além de cumprir legislação de fato, onde as empresas têm aí N, né? O empresário como um todo tem N desafios para seguir, e o principal, maior bem que ele tem lá, a gente falava agora, são pessoas, né? E hoje a gente consegue aliar o cuidado dessas pessoas para que elas sejam saudáveis e seguras para trabalhar, aliando essa parte de segurança com produtividade, para que de fato deixe de ser só um cumprimento de legislação e a gente tenha resultado de verdade na ponta, né? Então é isso, hoje a gente atende os mais diversos segmentos, mas hoje qualquer empresa que tenha aí, seja serviço, comércio ou indústria, acima de 100 colaboradores, hoje com certeza é o perfil ideal para nós trabalhar. Então, show de bola. Isso aí foi muito bom, gostei muito da conversa de vocês, conversa franca, foi lá, entregou, gostei bastante, muito bom, pessoal, tá? Legal. Tipo, não sei se... Eu acho que também tem um quesinho, por ser a maioria gremista. São todos gremistas. Eu acho que tá 50%. Eu acho que tá 50%. Eu acho que a cabeça tá dividida aqui, ó. Essa é a verdade. Pessoal, foi uma conversa gostosa, uma conversa a falar sobre empreendedorismo, e empreendedorismo quem tá vivendo na prática, não aquele guru que vai lá, fica editando regra, que chega na prática e o negócio não se executa. O pessoal tá aqui, tá executando, tá fazendo acontecer, de não ficar chorando pelas beiradas por aí e dizer assim, pô, deixa comigo que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer da porta para dentro da nossa empresa. É isso aí, termina mais um podcast, sempre na terça e nas... É isso? Terça e quinta-feira, que agora mudou. Terça e quinta-feira às 19 horas. E vamos colocar uma meta aqui, tá? Eu sei que vocês vão voltar aqui depois. Vamos ajustar isso. Se tiver... vamos colocar, se tiver 20 comentários abaixo desse podcast, depois de lançado, quando vocês voltar, se tiver, vocês vêm aqui de novo e vamos escolher outro assunto e vamos papear aí. Boa. Assuntos temos, né? Bastante. Show de bola, tá bom? Vamos colocar 20 comentários, leve, tranquilo, porque eu quero vocês de novo aqui, tá bom? Metadada é meta batida. Metadada é meta batida. 20 comentários é 20% da nossa equipe. Vai dar certo. Então Boa. vai dar. Vai lançar antes da gente lançar a equipe lá, então. Cara, não, eu tô querendo fazer isso. Eu tenho que ver no cronograma lá, mas eu acho que eu consigo Tu vai lançar o podcast, vai colocar lá, podcast Beni Audaz, São Miguel do Oeste. Vamos colocar isso. Lucas Sim. pirando. Tá bom? Fechou, meus queridos. E aqui acaba mais um podcast do TiarajuCast. Aí, gurizada, show de bola, Obrigado. cara. Show de